você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que faz de você mais um dos nossos campeões. Com certeza, galera. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e na aula de hoje vamos falar sobre os números racionais, gente. E falar sobre números racionais engloba falarmos sobre o conjunto dos números racionais, mas especificamente na aula de hoje sobre os números decimais, porque a gente vai ter num outro momento uma aula especial voltada somente ao estudo da fração, que também são números racionais, só que é um estudo à parte dado a, digamos assim, a intensa forma como é cobrada nos concursos. Então, nós vamos dar um trato especial à parte de fração. Então, na aula de hoje, números racionais, nós vamos falar mais especificamente dos decimais. Tranquilo? Então, vem comigo, galera. Olha só o que nós temos aqui. Conjunto dos números racionais, as suas propriedades, e vamos falar também das operações com números racionais. Beleza? Números racionais, professor, o que é isso? Bom, historicamente, nós temos o seguinte, como eu já havia dito no conjunto de números inteiros, todos os números surgiram dado o quê? Dado uma necessidade do homem. Então, ele teve uma situação onde ele tinha que repartir algo e esse algo não dava um valor inteiro. Dava um valor que exigia uma parte decimal acrescida. E agora? Como representar? Dividir 4 entre duas pessoas era tranquilo, dava 2 para um, 2 para outro. Mas como dividir 5 entre duas pessoas? Aí não é possível, não dá um número inteiro. E aí houve-se a necessidade, então, de criar um novo conjunto, que é chamado de conjunto dos números racionais. É o número que admite essa parte decimal, né? Onde o resultado, nesse exemplo que eu dei, seria 2,5. Então, ele admite partes decimais, valores não inteiros. Então, o número racional ele vai ser definido como sendo o quê? Todos os valores que possam ser representados na forma de fração são chamados de racionais. Então, eu tenho aqui dois valores A e B, na condição de que B não seja nulo, porque eu não posso ter um denominador zero, né? O número racional é o quociente, é o resultado dessa divisão aí de A por B. Então, todo número que pode ser representado como uma fração de um valor sobre o outro, ele é chamado de número racional. Então, 2/3, 6, menos 3/5, 87 sobre 95, 17. Isso aqui são exemplos de números racionais. Aí você vai dizer para mim assim, professor, mas o 6 aí, ele não está escrito na forma de fração. De fato, não está. Mas todo número inteiro pode ser representado na forma de fração. Por exemplo, o 6. Eu posso escrever assim, ó, 6 sobre 1. Não é uma fração? 1 embaixo. Ah, só que o 1 não precisa representar, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Exato. Então, todo número inteiro pode ser escrito nesse formato, que não altera. Ou eu poderia colocar assim também, ó, 12 sobre 2. Isso aqui é igual a 6. É uma forma de representar o 6. Tranquilo também. Beleza? Então, todo número inteiro ele pode ser representado na forma de fração. Por isso que todo número inteiro é racional. Tranquilo? Então, repetindo, números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tipo A sobre B, onde o B não pode ser zero. Existem algumas outras observações também que eu vou fazer aqui, né? Primeiro, só para daqui a pouco eu vou detalhar mais essa definição de racionais, elencando exatamente em que situação isso é admissível, que tem alguns casos que não é admissível. Mas vamos lá. Eu tenho aqui 3 conjuntos. O conjunto dos números naturais, inteiros e aí agora os racionais. Nós vimos no estudo dos inteiros que tudo que é natural é inteiro. Tá? Foi o primeiro conjunto que a gente aprendeu. Tudo que é natural é inteiro e tudo que é inteiro é racional.
Observe que os racionais são maiores que os inteiros. Por quê? Existe nesse meio aqui valores que não são inteiros, mas são racionais, ok? Então, o conjunto dos racionais envolve tudo que é natural e tudo que é inteiro também. Beleza. Existem subconjuntos de quê? O que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto que contém partes dos elementos de um conjunto de referência, de um conjunto principal, que no nosso caso aqui é o conjunto Q, que é chamado de conjunto dos racionais. Então, qualquer outro conjunto que contenha parte desses elementos é chamado de subconjunto de Q. Os mais comuns são esses. Quando aparece o asterisco, quer dizer que o zero está excluído, não tem o zero. Eu posso chamar de Q+, ou seja, os racionais não negativos, ou seja, os positivos. Se não aparecer o asterisco, o zero está dentro. Se aparecer o asterisco, o zero está fora. O Q-, que é o conjunto dos racionais não positivos, ou seja, racionais negativos, a mesma observação. Se aparecer o asterisco, o zero está fora. Se não aparecer, o zero está dentro. Que é esse caso aqui agora, ó, com asterisco e com asterisco. Beleza? Esses são os mais comuns subconjuntos de Q. Reta numerada. Outra coisa que a gente tem que estar atento. Como que eu represento na reta os números racionais? Aonde que eles estão? Lembram do estudo dos inteiros? A gente tinha uma reta e eu tinha um ponto de partida, que é chamado de ponto de origem. No nosso caso aqui, o zero. O mesmo raciocínio. À direita do zero estará os valores positivos, à esquerda os negativos. Então, eu coloquei aqui algumas representações. Primeiro, eu coloquei o inteiro 1 aqui, só que entre o 0 e 1 existe vários racionais, tá? Existem vários números entre 0 e 1 aqui, que podem ser representados. Eu representei aqui o 1 sobre 3, certo? Coloquei aqui 5 sobre 4, que vai dar 1,25, 7 sobre 2, já vai dar 3,5. Então, eles estão presentes na reta do lado positivo. Do lado negativo, à esquerda, a mesma situação, só que agora juntamente com o sinal de menos, para indicar que é um número negativo e está à esquerda da reta numérica. Então, esse sinal de mais e menos é para indicar direita e esquerda. Tranquilo? Beleza. Entre dois números racionais, existem infinitos outros números racionais. Gente, infinitos. O número é infinito. Por quê? O número decimal, a parte decimal, ela é infinita, ela vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. Eu tenho 0,1, eu tenho 0,11, eu tenho 0,111, e assim ele vai cada vez mais diminuindo, 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 diminuindo. Então, eu tenho como tanto aumentar quanto diminuir um número decimal. Beleza? Então, existem infinitos valores. Ok? Nós não precisamos e nem temos como conhecer todos, mas a gente entende que infinito é infinito, né? Então, vamos lá. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Esse foi o conceito inicial que nós passamos. Agora, veja bem, eu vou dar aqui algumas outras definições também com relação a isso. Então, nós temos que se ele pode ser escrito na forma de fração, tá? Todo número inteiro é um número racional. Nós já vimos isso. Todo inteiro pode ser representado na forma de fração. Beleza. Agora, toda dízima periódica é um número racional. Veja bem, vamos entender o que é isso. Dízima periódica. A palavra dízima quer dizer um número decimal infinito. Isso que é dízima, é um decimal infinito. Agora, esse decimal infinito, ele pode ser periódico ou pode ser não periódico. Quando que ele será periódico? Quando houver uma repetição de valores. Aí eu tenho uma dízima periódica, ela se repete de período a período. E quando que ela é não periódica? Quando surge uma série de números alternados, sem uma sequência lógica, sem uma repetição, sem nada disso. Vem um valor, depois vem outro, aí vem um outro, e não tem nada a ver uma sequência. Então, a gente diz que ela é não periódica, ok?
Então, as dízimas que forem periódicas são ditas como números racionais. Somente as periódicas. As não periódicas não. Beleza? E aí, nós temos também todo decimal finito ou exato. Exato ou finito, tá? Como assim, professor, um decimal finito? Por exemplo, aqui, ó. 13,75. Ele para aqui. Ele tem sua parte decimal, mas aqui não tem mais uma sequência de valores. Depois do 5 não existe mais nenhum. Então esse decimal aqui, ele é um decimal finito. Eu só tenho 2 casas decimais e acaba. Ele não tem mais continuidade. Beleza? Então todo decimal finito, ele é chamado, ele faz parte do conjunto dos números racionais, beleza? Decimal finito. Agora, se ele fosse infinito, aí ele seria uma dízima. Aí entra no caso anterior. Se for uma periódica, é racional. Se for não periódica, não é racional. Se repetir, racional. Se for números alternados, não é racional. Beleza? Entendido? São os 3 casos que se enquadram aí em números racionais. Beleza. Falando agora especificamente de dízima, nós temos o seguinte, ó. Já vimos que dízima periódica são números que se repetem, né? A parte decimal começa a repetir. Então, exemplos aqui de dízimas periódicas, né? Ó, 0,25, 25, 25, 25, olha só, é uma dízima periódica. Depois da vírgula, começa a repetir, ó. 25, 25, 25, 25, 25. Qual é o próximo? 25. E o próximo? 25. Outro exemplo. 8,533333333, dízima periódica. 6,1234343434343434344. Ah, professor, beleza, entendi. Mas observem que uma dízima, mesmo sendo periódica, ela pode conter uma parte não periódica. O que é essa parte não periódica? É a parte que não se repete. No caso aqui, 1, 2. Nesse caso aqui, o 5. E nesse caso aqui, não tem parte não periódica. Só existe parte periódica. Porque a partir da vírgula, ela já começa a se repetir imediatamente. Na letra B, depois da vírgula, eu tenho o 5, que não se repete. Ele começa a repetir depois do 3. Então, esse 5 é chamado de parte não periódica. No exemplo C, eu tenho o 1 e o 2. Que é o que não se repete. Nesse caso, a parte não periódica é o 1 e o 2. E a parte periódica seria o 34, porque são os valores que se repetem. Beleza? Então, em uma dízima periódica, o algarismo ou algarismos que se repetem infinitamente constituem o período dessa dízima. Qual é o período na letra A? 25. Período na letra B? 3. Período na letra C? 34. Tá? Que são os valores que se repetem, beleza? Entendido o que quer dizer período, tá? E a parte não periódica, que não faz parte da repetição. Beleza. Bom, o que é importante a gente entender aqui? Primeiro que nós temos 2 tipos de dízimas, né? A gente tem as periódicas simples e nós temos as periódicas compostas. Quando que a dízima é chamada de periódica simples? E aqui, galera, eu chamo a atenção de vocês para prestar muita atenção nesse detalhe, porque isso aqui vai fazer muita diferença na hora de resolver os exercícios. Tem banca que explora, que pede para você encontrar a fração que gera uma dízima, que é chamado de geratriz, que é uma fração que gera aquele número decimal. E existe toda uma técnica, regras que a gente tem que tabular para encontrar essa fração geratriz. Então, se você entender bem aqui, você vai fazer com tranquilidade lá na frente. Quando que a dízima é simples? A dízima ela é simples quando o período apresenta-se logo após a vírgula, imediatamente após a vírgula. Por exemplo, 0,37692, 37692,
observem que existe uma repetição de uma sequência numérica. 37692, isso aqui, ó, é o período. E observe que esse valor começa a se repetir. Depois 37692, 37692, 30 e assim sucessivamente. Então, o meu período é 37692. Um outro exemplo. 0,66666. Observe que logo após a vírgula, já começa a ter valores que se repetem. 6, 6, 6, 6, 6, 6. O meu período é o 6. Beleza? Então, estou diante também de uma dízima periódica simples. Então, em outras palavras, a dízima é periódica simples quando logo após a vírgula, o valor que aparece, ele faz parte da sequência que se repete. Tranquilo? Que é chamado de período. Aí a dízima é chamada de periódica simples. Bom, uma outra situação, 0,93939393 e assim por diante. Observem que logo após a vírgula já começa a repetição. E a composta? Quando que ela é dita composta? Quando existir um número entre a vírgula e o período que não faz parte dessa repetição. Então agora a repetição não vai acontecer imediatamente após a vírgula. Poderá existir um, dois ou mais valores que não fazem parte dessa repetição, que são chamados de valores não periódicos, porque eles não fazem parte da repetição, tá? Toda vez que eu tiver uma situação dessa, a minha dízima ela é chamada de composta. Observem aqui, ó, 0,977777. Quem é o meu período aqui? É o 7. Período é o valor que se repete, 7777. Qual é a parte não periódica? É os valores que não se repetem, que está localizado entre o período e a vírgula. No caso aqui, o 9. Então, 9 é a parte não periódica. Beleza? A minha parte não periódica, ela pode ser composta por um algarismo, por 2 algarismos, por 3. Então, ela pode ter mais de um elemento. Nesse caso, só tem um, tá? Olha só esse outro exemplo. 0,97222222. Meu período, a parte que se repete, é o 2, 2, 2, 2, 2. A parte não periódica, que não se repete, é o 97 e está localizado entre o período, que é o 2, e a vírgula. Tranquilo? Nesse caso, ele é constituído por 2 algarismos. Nesse caso, por 1, nesse caso, por 2. Tá? Um outro exemplo, 0,83333. Então, observe que o meu período é o 3, que é o valor que se repete, e o não periódico é o 8, porque ele está localizado entre o 3 e a vírgula. Essa é a parte não periódica. Eu quero chamar a atenção de vocês no sentido de quem é a parte não periódica e quantos algarismos tem a parte não periódica. Aqui a parte não periódica é o 8 e é constituída por um único algarismo não periódico. Aqui a parte não periódica é o 97 e é constituída por 2 algarismos, ok? É importante a gente entender qual é e quantos algarismos constitui essa parte não periódica, porque é com base nessa observação é que a gente vai fazer o encontrar a geratriz que determina essa dízima periódica. Fração geratriz ou simplesmente geratriz é uma fração na qual resulta essa dízima periódica. Então, 44 sobre 45 é chamado de fração geratriz, porque o resultado dessa divisão gera essa dízima periódica. 35 dividido por 36 gera essa dízima. Então, isso aqui é uma fração geratriz ou simplesmente geratriz. Ok? Bom, vamos lá então falando agora sobre essa geratriz. Geratriz de uma dízima periódica. Galera, existe uma regra para fazer isso que ela é um tanto complexa. Assim, a gente observa que toda vez que estuda isso, os alunos têm muita dificuldade em resolver. Mas aqui na LAC não vai ser assim. Nós vamos dar uns macetezinhos, umas dicas, para você fazer com muita facilidade isso, tá? Só na LAC
pegar umas dicas, uns macetes desses para você resolver com tranquilidade. Isso aqui é uma dor de cabeça para muitos alunos. Como encontrar a geratriz de uma dízima periódica? Galera, vem comigo aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Saber diferenciar quando que é uma dízima simples, quando que ela é composta. Então, recordando, quando que ela é simples? Quando imediatamente após a vírgula já começa a repetir os valores. Certo? Ela é chamada de simples. Quando que ela é composta? Quando, após a vírgula, antes de começar a repetir, existe um ou mais valores ali, que não fazem parte da repetição. Tranquilo? Beleza? Então a gente já sabe o que é simples e o que é composta. Bom, vamos encontrar a geratriz primeiramente de uma simples. Você já sabendo diferenciar, você vai estar diante de uma dízima simples. Como você vai proceder para encontrar a geratriz? Olha o macetezinho. Lê comigo aqui para você entender. Vou ler junto com você e vou traduzir isso para você compreender. A geratriz de uma dízima periódica simples é uma fração. Como eu disse, a fração é que gera a dízima, o resultado de uma divisão. Então, é uma fração cujo numerador, numa fração eu tenho sempre um valor em cima e um valor embaixo. Fração é um valor sobre o outro. O valor de cima é chamado de numerador, o valor de baixo é chamado de denominador. Então, cujo numerador, que é o cara de cima, é o período. Como assim, professor? É o período. Quem nós chamamos de período numa dízima? O valor que se repete. Então, quem vai ficar em cima é exatamente aquele valor que está sendo repetido, que pode ser o valor de um algarismo, de 2, de 3, de 4, de 5, quantos algarismos for. Aquele número que se repete é o número que vai ficar em cima, no numerador. Tranquilo? Beleza. E o denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período. Não entendi, professor. Tantos noves, quer dizer que pode ser um 9, pode ser 2 9, pode ser 3 9, pode ser 4 noves. Então eu posso ter no denominador só o 9? Posso ter 2, aí vai ficar 99. Posso ter 3? 999? Posso. Posso ter 4? 9.999? Posso. Então a quantidade de noves que irá existir depende de quantos algarismos constituem o meu período. Se eu tenho um período lá, 0,66666, o meu período é 6. Quantos algarismos formam 6? Só um, o próprio 6. Então, eu vou ter só um 9. Se eu tiver 0,35353535, quem é o meu período? 35. Quantos algarismos? 2 algarismos. Então, qual é o número? 99. Eu vou ter 2 noves, porque 35 tem 2 algarismos. Se eu tenho 0,246246246. Qual que é o meu período? 246. Quantos algarismos? 3 algarismos. 2, o 4 e o 6. Então, quantos 9 eu vou ter? 3 9. 999. Tranquilo? Então, é isso que quer dizer aqui, ó. O denominador é formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período. Beleza? Caso a dízima possua parte inteira, ela deve ser incluída à frente dessa fração, formando um número misto. Aí eu represento como fração mista. Depois eu vou dar um exemplo para vocês disso daí. Então, a quantidade de noves que vai acompanhar vai depender de quantos algarismos tem o período. Então, esse caso simples. Observe que eu não falei de parte não periódica. Por quê? Porque na periódica simples não existe parte não periódica. Só existe parte periódica, que já começa a repetição logo após a vírgula. Então, eu vou ter um 9, 2 noves, 3 noves, 4 noves, 5 noves no denominador, dependendo de quantos algarismos constituem a parte que se repete. Beleza? Bom, exemplo. 0,7777. Quem é o meu período aqui? É o 7. É o número que se repete. Então, quantos algarismos tem o 7? Só um. Então, vai ser 7 sobre 9. Essa é a fração que representa essa dízima periódica. Olha como foi facinho. Olha só outro exemplo.
0,23, 23, 23, 23. Qual é o meu período? 23. Quantos algarismos? 2. Então, 23 sobre 99. Pronto, tá? Já encontrei a geratriz. A geratriz é a fração que representa essa dízima. Acabou. Olha como o macete é muito fácil. Se você entender o que é uma periódica simples, fica fácil de você encontrar a matriz geratriz. É só fazer essa regra. Tá? Belezinha? Tranquilo? Bom, então vamos falar da composta agora. Agora eu tenho uma dízima periódica composta. Quando que ela é composta? Quando existe uma parte não periódica entre o período e a vírgula. Beleza? Como que eu vou proceder para encontrar a geratriz dessa fração, gente? Olha só, a regrinha é bem clara. O numerador, o cara que vai em cima, eu vou chamar de N. Ele vai ser a parte não periódica, seguida do período, menos a parte não periódica. Ave, professor. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Fiquei bugado. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número que indica a parte não periódica, seguido do número que indica a parte periódica, eles juntos, todos eles, você vai pegar e vai formar um valor, esse valor você vai subtrair da parte que é não periódica. O resultado disso é o que vai em cima. Professor, ainda continuei bugado. Tranquilo, fica calmo, com um exemplo fica mais fácil de você compreender esse contexto. Mas, a princípio, entenda o seguinte. Você tem parte não periódica e parte periódica na dízima, correto? Porque é composta. Você vai pegar a não periódica junto com a periódica. Vai formar um número só. Beleza. Esse número que foi formado, você vai subtrair dele a parte que indica a não periódica. E o resultado dessa subtração é o que vai ficar na parte de cima da fração.
Porque a geratriz é uma fração. Tem um valor em cima, tem um valor embaixo. Nós estamos falando do valor que vai em cima, certo? Aí o que vai acontecer agora? Com o valor de baixo. O denominador D é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Então segue a mesma regra da periódica simples. Se o seu período tem um valor, tem um algarismo, é 1,9. Se tem 2, é 2,9. Se tem 3, é 3,9. Beleza. Só que aqui tem uma novidade. Não vai ser só de 9. Ele vai ser seguido de 9, quantos 9, dependendo da quantidade de algarismos, também acompanhados de 0. Mas quantos 0, professor? Depende de quantos algarismos tem a parte não periódica. Se a parte não periódica tiver um algarismo, vai ser 1, 0. Se a parte não periódica tiver 2 algarismos, vai ser 2, 0. E assim por diante. Professor, ainda não ficou claro. Então, vamos partir para os exemplos. Eu vou reexplicar para vocês. Olha só. Observem essa dízima aqui. 0,125252525. Beleza? É uma dízima periódica? Sim, é uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples? Não. Por que ela não é simples, professor? Porque existe um número, logo após a vírgula, que não faz parte da repetição. A repetição é 25. 25, 25, 25. E esse número 1 está de gaiato aqui no meio. Então, ele não faz parte da repetição. Então, ele é chamado de não periódico. Então, o 1 é não periódico. Beleza. Agora, eu vou encontrar a geratriz dessa dízima. De acordo com a regra, ele diz o seguinte. Pega-se a parte não periódica, juntamente com a parte periódica. Quem é a parte não periódica? 1. Quem é a parte periódica? 25. Periódica é a que se repete. Então, se eu pegar o 1 e juntar com a parte não periódica, que número que eu vou formar? 125. Entenderam aí? Captaram? É o que fala aqui, ó. É a parte não periódica seguida do período. Parte não periódica, 1. Vou destacar aqui, ó, colocar de preto, ó. 1, não periódica. Seguida da parte periódica, que é 25. Então, o número formado, 125. Menos a parte não periódica. Menos quer dizer que eu tenho que subtrair. Desse valor, eu tenho que subtrair a parte não periódica. E vai ficar desse jeito, ó. Olha aqui, ó. 125 menos 1, que é o número formado menos a parte não periódica. E a parte não periódica é o número 1. Dividido, agora eu vou para o denominador. O denominador é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Veja bem, quem é o meu período? 25. 25. Quantos algarismos tem aqui? 2 algarismos, o 2 e o 5. Eu tenho 2 algarismos. Então, quantos 9 eu vou ter? 2, 9. 99. Beleza. Seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o 1. Quantos algarismos eu tenho? 1 algarismo. Então, quantos zeros eu vou ter? 1 zero. Então, 990. 2, 9, porque o período contém 2 algarismos, e 1 zero, porque eu só tenho um algarismo da parte não periódica. Agora é só fazer a subtração. 125 tira 1, 124 dividido por 990. Vamos ver um outro exemplo aqui? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Pegar um outro aqui, ó. 0,03666666. E aqui uma dízima periódica. É uma dízima periódica composta? Sim, porque eu tenho a parte que se repete e eu tenho uma parte aqui que não se repete, que é o 0,3. Beleza. Como que eu transformo isso em fração? Como que eu encontro a geratriz disso daqui? Numerador,
parte não periódica seguida do período. Qual é a parte não periódica, gente? Ó, vou colocar bem aqui. Ó. Parte não periódica, 0, 3. É o 0,3. É o que não faz parte da repetição. Parte periódica é a parte que se repete. Quem é que se repete? 6. Só o 6. Então, é só um algarismo. Então, 0,36. Beleza? Esse número é o número que vai em cima. Aí, o que eu faço? Menos a parte não periódica. Então, menos a parte não periódica. Quem é a parte não periódica? É o 0,3. 0,36 menos 0,3. Esse resultado é o resultado que vai na parte de cima. Agora, na parte de baixo, o que ele fala? O denominador é formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Quem é o meu período? Período é o valor que se repete. 6, 6, 6, 6. Quantos algarismos eu tenho? 1. É só o 6 que se repete. Não é igual aqui. Aqui era 25, então era 2 algarismos. O 2 e o 5. 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5. 2 algarismos. Aqui não, é só 1. 6, 6, 6, 6, 6. Só tem um algarismo que se repete. Beleza. Então, embaixo, eu vou ter 9, porque eu só tenho um algarismo no período. Seguidos de tantos zeros, quantos forem os algarismos da parte não periódica. Quem é a minha parte não periódica? 0,3. Quantos algarismos eu tenho? 2 algarismos. O 0 e o 3. 2 algarismos. Então, eu vou ter 2 zeros. Então, o meu resultado vai ficar assim. 36 menos 3, 33 sobre 900. Pronto, está resolvido. Ok? E assim a gente determina a geratriz ou fração geratriz de uma dízima periódica. Ok? Belezinha? Então, duas coisas aqui muito importantes para você na hora de resolver isso. No macete que nós demos. Primeiro, saber identificar o que é uma geratriz, o que é uma dízima periódica simples e quando que ela é composta. Você precisa saber diferenciar. Para simples é uma regra, para composta é outra. Ok? Então, identificou, você vai aplicar uma regra de cada vez. Beleza? Vamos colocar em prática isso daí? Olha só um exemplo. Encontre a fração geratriz da dízima 0,5555. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Essa dízima é uma dízima periódica simples ou composta? Simples. Por que simples? Porque logo após a vírgula já começa a repetir. Então, se é simples, para determinar a dízima periódica é mais fácil ainda. Basta eu pegar o período, que nesse caso é o 5, e dividir por tantos 9 quanto foram os algarismos do período. Como o período aqui é só um algarismo, que é só o 5, então é só dividir 5 por 9. 5 sobre 9, resposta letra E. Pronto, olha só, muito fácil, mas você tem que dominar a regra. Eu entendi que a simples é assim que faz. Ah, professor, e se fosse tipo assim, 0,53, 53, 53? Aí, nesse caso, eu pegaria 53 e dividiria por 99. Por quê? Para cada algarismo é um 9. Eu tenho 2 algarismos que formam a parte periódica, o 5 e o 3. Então, eu vou colocar 2,9. Ah, professor, e se fosse aqui 537, 537, 537? Aí ficaria 537 dividido por 999. Tranquilo? Viu como é simples a regra? O macetezinho que a gente deu? Fácil, você chega na resposta. Não precisa fazer toda aquela loucura de regras que geralmente se ensina nas escolas aí para determinar essa geratriz. Esse macetezinho você mata a pau aí. Olha só um outro exemplo aqui, ó. Encontre a fração geratriz da dízima 0,482828282. Bom, primeira observação, é simples ou composta? Ah, professor, essa é composta. Por que é composta? Porque tem um intruso aqui, ó. Tem um cara que aparece antes da repetição, que é o 4. Entre a repetição, que é o período, e a vírgula existe o número 4. Ou seja, eu tenho um algarismo ali.
Então ela passa a ser composta. Na composta, como que eu resolvo? Pega-se a parte não periódica, que é o 4, acrescido da parte periódica, que é o 82, que é o valor que se repete. Então formou-se o número 482. Desse valor, eu vou ter que descontar a parte não periódica. Então, menos a parte não periódica, que é o 4. Beleza? Esse valor, esse resultado, eu vou dividir por quem? Quem vai ficar embaixo? Embaixo eu vou ter tantos 9 quantos forem os algarismos da parte periódica. Ou seja, se a minha parte periódica tiver um algarismo, é um 9. Se tiver 2 algarismos, é 2 9. 3 algarismos, 3 9. Qual é a minha parte periódica? 82. 82 é formado por 2 algarismos. Então, eu tenho 2 9. E tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Parte não periódica, o 4. Quantos algarismos eu tenho? 1. Então, quantos zeros eu vou ter? 1 zero. A quantidade de zero depende da quantidade de algarismos da parte não periódica. Beleza, agora é só subtrair. 482 menos 4, 478, dividido por 990. Aí você olha para cá. Professor, furou, não tem essa resposta aí. E agora? Galera, numa banca, é muito pouco provável que ela vai te dar como alternativa de resposta uma fração que seja passível de simplificação. Toda fração que for passível de simplificação deve ser simplificada. As bancas, elas colocam as alternativas na forma simplificada ou irredutível. Ou seja, eu vou ter que simplificar, até não dá para simplificar mais. E aí eu vou comparar com esses resultados. Bom, nesse caso aqui, como os dois números são pares, 478, 990, basta dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. 478 dividido por 2, 239. 990 dividido por 2, 495. Então, 239 sobre 495, alternativa letra A. Essa é a resposta do nosso exercício. Beleza? Tranquilinho? Então é isso aí, gente. Fica atento porque, além de você encontrar a fração, você tem que verificar se a fração consta nas alternativas. E se ela for passível de simplificação, com certeza você vai ter que dar continuidade ainda, simplificando aí. Beleza? Olha só, Banca Selecom de 2017. Ó, caiu uma questãozinha aqui de dízima, olha só. Seja MN a fração irredutível, que representa a dízima periódica 0,012121212. A soma M mais N equivale a... Gente, um aluno que não assistiu a aula daqui, com certeza vai ter muita dificuldade em fazer essa questão. Ele já vai chutar logo qualquer valor desse aqui, que ele não vai fazer a mínima ideia. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. Ele falou que M sobre N é a geratriz, ou seja, é a fração que representa essa dízima periódica. O que é a geratriz? É uma fração que representa uma dízima periódica, ok? Então, isso aqui é uma fração. O M é o numerador e o N é o denominador. O que o exercício está pedindo é o resultado da soma do numerador com o denominador. Então, basta eu encontrar quem está em cima, quem está embaixo, somar e ver qual dessas alternativas aqui é a resposta. Para isso, eu vou ter que usar a técnica que a gente acabou de aprender, esses macetezinhos. Beleza. A minha dízima, ela é simples ou ela é composta? Professor, ela é composta. Por quê? Porque eu tenho um cara intruso aqui, ó, eu tenho um zero. Professor, mas é zero, não importa, zero é um algarismo. Ele só não vai ser contado se for um número sem ser decimal e ele estiver representado no início, como primeiro valor. Aí eu não conto ele, mas no caso de ser decimal, ele conta.
Então, aqui ele é um algarismo. Beleza, 0. Eu tenho um algarismo, é composta. O que diz a regra? Pega-se a parte não periódica, que é o 0, acrescido da parte periódica, que é o 1 e o 2. Porque o que se repete aqui é o 12. 12, 12, 12, 12. Então, deu 0, 12. Subtrai da parte não periódica, menos 0. Beleza? Tranquilo. E divide isso aqui por quem? Divide isso daqui por tantos 9 quanto tiver a parte periódica. A parte periódica é 12, tem dois algarismos, então 99. E tantos zeros quanto for a parte não periódica. Quantos algarismos tiver a parte não periódica. A parte não periódica só tem um algarismo, então é um 0. Beleza. 0,12 menos 0 é 12. Sobre 990. Mais uma vez, a gente não vai encontrar nada nesse patamar, porque se eu somar 12 mais 990, vai dar aqui mais de 1.002, né? E não tem aqui. Mas aquilo ali é uma fração que pode ser reduzida, e eu tenho que reduzir até não dar mais para ser reduzida. Como são pares, posso dividir por 2 em cima, posso dividir por 2 embaixo. 12 dividido por 2, 6. 990 dividido por 2, 495. Agora, eu tenho ali 6 sobre 495. E agora, professor? Dá para simplificar ainda. Por quanto? Por 3. Dá para dividir por 3 em cima, dá para dividir por 3 embaixo. 6 dividido por 3. 2. 495 dividido por 3. Olha só, 3 vezes 1, 3, para 4, 1. 19, 3 vezes 6, 18, para 19, 1. 15, 3 vezes 5, 15, para 15, nada. 165. Então, ficou 2 sobre 165. Como o exercício quer a soma do de cima mais o de baixo, então eu tenho 2 mais 165, 167, resposta letra A. Tranquilo? Que ele pediu a soma do numerador com o denominador. Está aí a resposta. Belezinha? Tranquilo, gente? Então tá aí, geratriz, fique atento a esse macete que a gente passou, tá? Saber quando que ela é simples, quando que ela é composta e dominar essa regrinha de transformação que fica bem tranquilo, beleza? Vamos falar agora sobre números decimais, que também continuamos ainda no estudo dos racionais. Lembram? Os decimais finitos, né, são números racionais. Então, decimais, gente. Todo número indicado por vírgula é um número decimal. Todo número que tem uma vírgula, ele é um número decimal. Um número decimal, ele pode ou não ter a parte inteira. O que seria essa parte inteira? É o que vem antes da vírgula. Nesses exemplos que eu dei aqui, não tem parte inteira, porque é tudo 0. Mas eu poderia ter um número decimal com a parte inteira inclusa. Tipo 1,3, 2,09. Aí eu tenho um valor que indica a parte inteira. Mas não deixa de ser decimal, porque número decimal é todo número que contém, né, essa parte após a vírgula. Aí ele é chamado de decimal. Lembrando que os decimais podem ou não ter a parte inteira. Tranquilo? Bom, leitura de um número decimal. Isso aqui é interessante, às vezes tem banca que explora isso daí. Porque ela pode te dar um número decimal não indicado de forma direta o numeral, mas dar a nomenclatura dele. E aí você tem que construir esse número decimal a partir do nome. Por exemplo, se eu escrevesse para vocês assim, 14 inteiro e 596 milésimos. Aí o aluno fica complicado, não sabe escrever. Que número que é esse? Então, vamos lá. Leitura de um número decimal. O número que eu falei foi esse número aqui. Observe que eu tenho a parte inteira, que seria antes da vírgula. Tudo que vier antes é a parte inteira, tá?
E o que vier após a vírgula, dependendo da quantidade de algarismos, ele vai receber um nome. Então, se ele tivesse só um algarismo, só o 5 aqui, seria a parte do décimo, aqui centésimo e aqui milésimos. Então, se eu tivesse só o 5, 14,5, seria 14 inteiros e 5 décimos. Se eu tivesse só o 59, 14 inteiros e 59 centésimos, tá? Centésimos. E tendo os 3, eu tenho 14 inteiros, 596 milésimos, ok? Beleza? Então, é assim que nós representamos. Adição e subtração de números inteiros. Vamos lá, a gente já sabe como escrever. Ah, professor, e se eu tivesse mais de 3 elementos depois da vírgula? Se eu tivesse assim, por exemplo, 14,5967, tá? Aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Aí eu venho décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo, que seria a sexta casa após a vírgula. Tranquilo? Beleza? Então, esses são os nomes que nós damos. Olha só. Para nós realizarmos adição e subtração de números racionais, uma coisa é muito importante. A quantidade de algarismos que contém após a vírgula. Você precisa estar atento nisso. Eu posso ter um número decimal com 1 algarismo após a vírgula, com 2, com 3, com 4, com 5. Então, eu posso ter uma intensa quantidade de algarismos após a vírgula. E o detalhe que para nós fazermos tanto a adição quanto a subtração, é recomendado que nós igualemos a quantidade de casas decimais. Tá? Se um determinado valor tem 3 casas decimais e o outro tem 2, eu tenho que fazer com que esse que tem 2 passe a ter 3. É sempre assim, igualando o menor ao maior, aumentando para ter a mesma quantidade de casas. Aí você vai perguntar, professor, mas como que eu acrescento casas decimais? Nós acrescentamos utilizando o número 0. Cada casa decimal que faltar é um 0 que eu vou incluir. Então, se eu tenho 2 casas decimais e desejo aumentar para 5 casas decimais, eu vou acrescer de 3 zeros. Eu vou pegar aqueles 2 valores que já estão lá e vou colocar mais 3 zeros na sequência deles, para passar a ter 5 casas decimais. Tranquilo? Então, é necessário que a gente faça isso. Vou dar um exemplo aqui. 16,49625 mais 2,126. Eu estou adicionando 2 números decimais, porém com casas decimais diferentes, quantidade de casas decimais diferentes. Aqui eu tenho 5 casas decimais, aqui eu tenho 3 casas decimais. Então, a regra é a seguinte, a gente tem que igualar isso daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 126 e vou acrescentar mais 2 zeros. E agora eu passei a ter 5 casas decimais, assim como o primeiro. E aí, para nós fazermos isso, eu vou pegar o número 16,49625 e vou adicionar ao número 126, acrescido dos 0. O segredo da soma ou subtração de decimais, gente, é a vírgula. Tome cuidado com a vírgula. A vírgula tem que estar debaixo da vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Esse é o segredo. A vírgula está aqui, a vírgula está aqui. Aí eu faço a subtração. 5 tira 0, 5. 2 tira 0, 2. 6 tira 6, 0. 9 tira 2, 7. 4 tira 1. Ah, não é subtração, é soma. Vamos fazer de novo. Estou subtraindo aqui. Vamos somar. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 6 mais 6, 12, vai 1. 9, 10 e 2, 12, vai 1. 5, 6. Aí a vírgula, baixa a vírgula. Depois, 6 mais 2, 8 e 1. Pronto, está aqui, ó. 18, 62, 2, 5.
Pronto, essa é a resposta. Vírgula embaixo de vírgula. Tranquilo? Belezinha? Bom, por que que eu digo isso? Porque é comum, às vezes, o aluno querer colocar o padrão no final do número. E aí a vírgula não vai ficar embaixo de vírgula, aí você vai errar, tá? Então, olha só, 2 exemplos aqui. Um de adição, outro de subtração. Vamos lá. 14,5786. 3,29. Se você for colocar a vírgula assim, ó, se você for equiparar pelo final, você já errou. Isso é o que não pode ser feito. Por quê? Porque a vírgula não está embaixo de vírgula. Então, o que você vai fazer? Vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar aqui, 3,29. Espera aí, mas está faltando 2 casas, 2 zero. Acabou. E para cá, se você quiser colocar 0 também, não tem problema. Tá? Agora eu somo. Como é uma soma, 6. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. 8, 16 vai 1. 8,71. 17,8686. Acabou. E na subtração muda alguma coisa? Também não. 29,507 menos 8,7965. Professor, mas tem algarismo que não tem nada em cima dele? Ah, então eu tenho que... A mesma quantidade de casas decimais que eu tiver em cima, eu tenho que ter embaixo. E vice-versa. Em cima eu tenho 3, embaixo eu tenho 4. Então eu tenho que acrescentar uma em cima. Acrescento 0. Simples assim. E agora a gente faz a multiplicação. 10 não dá para tirar 5, empresta, fica valendo 10. Aqui vai ficar valendo 6. O 7 emprestou. 10 tira 5, 5. 6 tira 6 é 0. O 0 não dá para tirar, o 9 empresta, fica valendo 10. O 5 emprestou, fica valendo 4. Então, vamos lá. 10 tira 9, 1.
4 não dá para tirar 7, tem que emprestar do 9. O 9 vai ficar valendo 8, aqui vai ficar valendo 14. 14 tira 7, 7. Vírgula, abaixa a vírgula. 8 tira 8, 0. 2, 20,7105. Pronto, está resolvido. Ok? Então, segredo, vírgula, embaixo de vírgula. Bom, agora que a gente já sabe como comportar, é óbvio que não vai cair desse tipo na banca, né? O que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é compreendendo a parte prática, como que se aplica. Agora vamos contextualizar isso e ver como que a gente pode aplicar. Banca FCC 2017. Olha só o que eu tenho aqui. Ao pagar a conta em uma padaria, Teodoro deu uma nota de R$10. O atendente do caixa pegou a nota e perguntou se ele teria 50 centavos para facilitar o troco. Ao que Teodoro deu a ele os 50 centavos solicitados, depois disso, Teodoro recebeu de troco uma nota de R$2. O valor da conta paga por Teodoro nessa padaria foi de... Cara, o que ele fez aqui? Ele foi pagar a conta com R$10. O que o atendente falou? O senhor tem 50 centavos para facilitar o troco? Ele deu os 50 centavos. O cara devolveu R$2 para ele. A pergunta é, de quanto foi o valor? Bom, isso aqui está muito simples, até porque são valores pequenos e fica fácil da gente fazer até mentalmente. Mas poderíamos estar diante de valores maiores e aí a gente tem que usar realmente de fato de cálculo. Mas vamos lá. Se ele deu R$10, depois ele deu mais 50 centavos, porque o atendente falou, você tem 50 centavos para facilitar o troco? Então ele deu 10, depois ele deu 50. Então ele deu um total de R$10,50. Tranquilo? 10 mais 50. E ele recebeu R$2 de troco. Então, menos 2 que o cara devolveu, só subtrair. Então eu tenho aqui 50, 10 tira 2, 8, 8,50, resposta letra B. Ah, professor, essa aí eu fiz de cabeça. Tranquilo, que bom que você teve a habilidade de fazer mentalmente. Mas como eu disse, esse exercício da banca FCC é um exercício relativamente simples, mas é só para a gente trabalhar a ideia, né, de como adicionar, como subtrair números decimais. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Bom, gente, nós falamos de adição e subtração de números decimais, né? Então, vamos falar agora de multiplicação. Multiplicar números decimais. Como que eu faço essa parada aqui? Galera, para fazermos a multiplicação de números decimais, e que é um terror para alguns, na verdade o procedimento é muito simples. Eu faço uma multiplicação normal, como se só tivesse números inteiros, sem vírgula, sem nada. Faço a soma normal, multiplica, tal. Depois que você encontrou o valor final, nesse momento, você vai levar em consideração as casas decimais. Você vai ter que verificar quantas casas decimais cada número apresenta e somar essas casas decimais para poder, no final, fazer essa consideração. Ok? É só no final que eu considero as casas decimais. No primeiro momento, não. Então, eu tenho aqui 39 vezes 25,78. 3,9 vezes 25,78. Você vai pegar lá 25,78 vezes 3,9. E vou fazer a conta normalmente. Olha só. 9 vezes 8, 72, ficou 2 e vão 7. 9 vezes 7, 63, com 7, 70, vão 7. 9 vezes 5, 45, 45 com 7, 56. Ficou 6 e vão 5. 9 vezes 2, 18, 18 com 5, 23. Pronto. Agora eu vou multiplicar o 3. Aquela mesma regrinha. Coloco mais embaixo. Vou multiplicar o 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 7, 21. 21 com 2, 23. Ficou 3, vão 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Ficou 7, vão 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Beleza.
Agora eu faço a soma desses valores normalmente. Então eu tenho aqui, ó, 2, 4, 9, 10, vai 1, 10. Beleza. 100.942. Essa é a resposta? Não. Agora eu vou levar em consideração a quantidade de casas decimais. Quantas casas decimais eu tinha no primeiro? 2 casas decimais, o 78, 7, 8. Quantas casas decimais eu tive no outro número, no outro fator? 9. Somente uma casa decimal, que é 0,9. 2 casas decimais no de cima, uma casa decimal no de baixo, total 3 casas decimais. Então agora eu vou contar 3 casas da direita para a esquerda e vou colocar a vírgula. No final, 1, 2, 3. Resposta 100,942. Viram como é tranquilo? Faz-se a multiplicação normal, encontrado o resultado final, aí eu vou levar em consideração quantas casas decimais eu tenho. Eu conto, somo e da direita para a esquerda eu faço a consideração. Tranquilo? Belezinha? Bom, uma observação com relação a isso. Nós podemos ter uma situação onde nós temos números como 10, 100, 1000. A multiplicação por 10, 100 e 1000 ela é muito tranquila. Por quê? Basta eu andar com a vírgula para a direita. É simples assim. Então eu tenho aqui 34,762, 34,762, vezes 100, eu não preciso fazer a conta. Quantos zeros eu tenho aqui? 2 zeros. Então eu vou andar 2 casas para a direita. A vírgula estava aqui, 1, 2. Pronto. 34, 3.476,2. Está respondido. É muito simples. Professor, se fosse 1000, aí a vírgula vinha para o final e iria desaparecer. Se fosse 10, a vírgula ia ficar aqui, depois do 7. Dependendo da quantidade de zeros, é a quantidade de casas que eu vou andar. Tranquilo? Sempre para a direita quando for multiplicação. Bom, olha só um exemplo. Banca no CEP PM Piauí 2017. Na tabela a seguir, temos o consumo mensal de água de uma família durante os 5 primeiros meses de 2017. Isso aqui é o valor que essa família consumiu nos 5 primeiros meses. Se admitirmos que o preço do metro cúbico de água é R$ 3,00, qual o valor médio mensal pago pelo consumo de água dessa família nesses 5 meses? E aqui as alternativas. Valor médio, gente, ó, eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui os valores, ó, 12,8, 13,5, 11,9, 13,6, 12,7. Para achar o valor médio, o que tem que acontecer? Eu tenho que encontrar a média de consumo. Como que eu acho a média de um conjunto de valores? A média de um conjunto de valores é a soma desses valores dividido pela quantidade. Como são 5 meses, eu vou somar o valor que eles consumiram e vou dividir por 5. Então, ó, somando os 5 aqui, ó, 8 mais 5, 13. 13 com 9, 22. 22 com 6, 28. 28 com 7, 35. Fica os 5, vão 3. Vírgula. 3 com 2, 5. Com 3, 8. Com 1, 9. Com 3, 12. Com 2, 14. Ficou 4, vão 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64,5 dividido por 5. Vamos lá? 6 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1, 5. Para 6, 1. Abaixo 4. 14. 2. 5 vezes 2, 10. Para 14, 4. Abaixo o 5. 45. 45 dividido por vírgula, né? Porque tem a vírgula, esqueci de colocar. 45 dividido por 5. 9. 5 vezes 9, 45. Para 45, nada. Pronto. 12,9. Só que ele falou que o consumo é de R$ 3,00. O valor é R$ 3,00, tá? Como ele consumiu 12,9 vezes 3, 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 3 vezes 1, 3. Uma casa, vírgula, 38,7. Então, voltando agora no exercício,
38,7 é a nossa resposta. Só voltar lá e verificar. Letra D, R$ 38,70. Pronto. Resposta D. Tranquilo? Tivemos que usar da multiplicação de números racionais. Aqui a gente usou adição de números racionais, porque para encontrar a média eu tive que somar os decimais, certo? Depois, de divisão, porque eu tive que dividir, e multiplicação, porque eu tive que encontrar o valor total do valor médio, que ele paga R$ 3,00 por metro. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá então, divisão, último assunto nosso aí, de números decimais, divisão de números decimais. Bom, veja bem, gente, como que eu procedo para dividir números decimais? Para nós fazermos essa divisão, a gente pode dividir com a vírgula? Pode. Na hora que chegar na vírgula, você coloca a vírgula no denominador, no quociente. Tranquilo. Tá? Agora, existe uma outra forma que facilita a sua vida, porque o aluno geralmente não gosta de trabalhar com a vírgula. E, de fato, ela às vezes confunde e confunde muito. Se você não tiver uma habilidade, você acaba se atrapalhando. Então, a regrinha é a seguinte. O que nós vamos fazer? Nós vamos igualar o número de casas decimais, acrescentando zero. A gente já viu como faz isso. A gente vai fazer com que ambos tenham a mesma casa decimal. Depois que a gente fizer isso, a gente suprime a vírgula. O que é suprimir? Retira fora ela. Simplesmente ignora a vírgula. E efetuamos a divisão normalmente. Por exemplo, eu tenho aqui, só mudando o sinal, não seria vezes, seria dividido, tá? 277,68 dividido por 3,56. O que eu estou dizendo nessas regrinhas aqui? Primeira coisa é fazer com que a quantidade de casas decimais seja igual. Nesse caso já é igual, olha só, 0,68, duas casas, 0,56. Então eu não preciso acrescentar zeros, tá? Porque já são iguais. Eu posso simplesmente suprimir a vírgula, ou seja, vai ficar 27.768 dividido por 356 e vou efetuar a divisão normalmente com números inteiros. É isso que a regra diz. E é assim que nós vamos proceder, ok? Se for divisão por 10, 100, 1.000, 10.000, mais fácil ainda, tá? Só que agora, ao invés de andar para a direita, como nós fizemos com a multiplicação, nós vamos andar para a esquerda, porque é divisão. Então, divisão para a esquerda, multiplicação para a direita. Quantas casas eu tenho que andar? Quantos zeros eu tiver? Então, eu tenho aqui, ó, nesse exemplo, 2.467,98. Eu estou dividindo por 100. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros. Quantas casas eu vou ter que andar? 2 casas. Para onde? Para a esquerda. Por quê? Porque é divisão. Certo? Se fosse multiplicação, para a direita. Divisão, para a esquerda. Estou aqui, 2 casas, 1, 2, resposta 24,6798. Pronto, está dividido. Viu como é simples? Professor, e se fosse só por 10? Aí ia andar só uma casa, ia ficar 246,798. E se fosse por 1.000, 3 zeros, 3 casas, ia ficar 2,46798. Tranquilo? Belezinha? Então, a divisão por 10, 100, 1.000 é só andar para a esquerda a quantidade de zeros que o número indicado tiver. Beleza? Olha só. Banca CMPA 2016. O que eu tenho aqui, ó? Salto em altura é uma modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas procuram superar uma barra horizontal colocada a uma determinada altura. Os recordes mundiais, tanto masculino quanto feminino, têm mais de 20 anos e pertencem a, nem me atrevo a dizer esse nome, tá? De Cuba, e a essa Stefka da Bulgária,
O atleta cubano 2,45 metros e essa atleta feminina, né, da Bulgária, 2,09 metros. Sabendo que a altura do atleta cubano é de 1,95 metros, qual dos números abaixo mais se aproxima do quociente obtido na divisão entre o recorde alcançado por ele e a medida da sua altura? Bom, galera, eu queria pedir para você tentar fazer esse exercício, né, com base naquilo que a gente já falou. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta responder, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar para esse exercício aqui. Belezinha? Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Pronto? Deu tempo, né? Vamos ver se acertou ou não. Primeira coisa é a gente entender o contexto do exercício. O contexto fala sobre uma modalidade olímpica, que é o salto em altura, e ele nos deu duas situações, um recorde masculino e um recorde feminino. O recorde masculino é de 2,45 e o recorde feminino é de 2,9, tá? 2,09 metros. E aí vem a pergunta. Ele falou que o atleta cubano tem 1,95 m. E ele quer saber dessas alternativas que ele nos colocou à disposição, 5 alternativas, qual dessas tem um quociente aproximado do quociente obtido pela altura que o atleta masculino pulou pela sua altura. Olha só, qual dos números abaixo mais se aproxima do quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Dizer quociente é a mesma coisa que dizer divida. Para você obter um quociente, você tem que fazer uma divisão. Se é uma divisão, eu preciso saber quem por quem. E aí o exercício, na ordem expressa, está estabelecendo e deixando claro isso. Na divisão entre o recorde alcançado, ou seja, 2,45, e a medida da sua altura, que é 1,95. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa divisão. Ao dividir 2,45 por 1,95, eu já vou ter um valor, e aí eu vou comparar com essas alternativas aqui. Vamos lá? Então, 2,45 dividido por 1,95. 2,45 dividido por 1,95. Bom, na regra de divisão de números decimais, nós aprendemos o seguinte. Primeira coisa é verificar se a quantidade de casas decimais é igual. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Se acaso não fossem iguais, eu completaria a menor até chegar na maior. Feito isso, suprimo a vírgula, ou seja, desapareço com a vírgula. Como elas já são iguais, então eu não vou precisar acrescentar zero. Então, basta eu dividir 245 por 195. E vou proceder normalmente à divisão. Vamos lá? Bom, são 3 casas, beleza, vai dar 1. 1 vezes 195. Nesse caso aqui, fazer pelo método longo é mais apropriado. Eu multiplico e coloco aqui embaixo e subtraio. 1 vezes 195, 195. Coloco aqui embaixo e vou fazer a diferença. Vamos lá? 5 tira 5, 0. 4 não dá para tirar 9 e empresta, fica valendo 14. 14 tira 9, 5. O 2 emprestou, fica valendo 1. 1 tira 1, 0. Então, restou 50. Beleza. Eu preciso continuar a conta, porque eu vou ter que fazer uma comparação. Eu vou ter que ter pelo menos de 1 a 2 casas decimais ali para poder fazer essa comparação. Então, não tem mais número para baixar. Como que eu faço, professor? Coloca-se a vírgula e acrescenta um 0. 500, dá para dividir por 195? Dá. Se ele for maior ou igual, dá. E se ele fosse menor? Eu colocaria um 0 no quociente e acrescentaria outro 0 aqui para continuar a divisão.
Mas como é maior, não faço isso. Vou dividir 500 por 195. 500 dividido por 195 vai dar 2. 2 vezes 195, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 390. Vou subtrair. Lembrando sempre que o resto aqui, essa diferença, não pode ser maior que o valor que estiver ali. Se acaso essa diferença for maior que o valor, é porque o número que você pegou aqui é pouco. Tem que pegar um número maior, certo? Então vamos lá. 0. O 0 não dá para tirar, empresta. 10 tira 9, 1. O 5 emprestou, fica valendo 4. 4 tira 3, 1. 110 é menor, então estou no caminho certo. Vamos lá, 110. Eu quero continuar a divisão. E agora, professor, não tem nada para baixar. Você já colocou a vírgula. Não tem problema, eu não vou colocar outra vírgula. Você não fica colocando vírgula. Para continuar a divisão depois de colocar a vírgula, sempre que você fizer a diferença, basta você acrescentar um 0. Então, eu vou acrescentar um 0 aqui. Acaso esse valor acrescentado 0 fosse menor que o valor que está lá, você colocaria 0 para poder acrescentar outro 0 aqui. Mas como ele é suficiente, deu 1.100 e dá para dividir, então eu vou fazer essa divisão. Agora eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 195 é menor ou igual a 1.100. Então vou tentar o 5. 5 não, vou tentar o 4. Olha só, vou fazer até aqui do lado, ó. 195 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 9, 36. Com 2, 38. Vão 3. 4 vezes 1, 4. E 3, 7. 780 para 1.100 está um pouquinho longe ainda. Vou pegar aqui o 195 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 9, 54. Com 3, 57, vai 5. 6 vezes 1, 6 e 5, 11. 1.170. Olha só o que aconteceu. 1.170, aqui é 1.100. Passou, então não pode ser 6. 6 é muito, 4 é pouco, então eu tenho que pegar um valor entre 4 e 6. Então vai ser o 5. Então vamos lá. 5 vezes 5, 25, ficou 5, vão 2. 5 vezes 9, 45, com 2, 47. Vão 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. E aí subtrai. 10 tira 5, 5. Aqui vai ficar valendo 9, aqui vai ficar valendo 0. 9 tira 7, 2. Aqui tem que emprestar, vai ficar 0. 10 tira 9, 1. E 0, 125. Observe que o valor é menor, então está certo. 1,25. Professor, eu preciso continuar fazendo mais ainda? Não. 2 casas decimais já é suficiente para eu poder fazer o comparativo. Ok? Então, minha resposta deu 1,25. Beleza, guardem bem isso daí. Agora, vamos voltar no texto, porque a proposta é encontrarmos qual fração é aproximada. Tá? Eu tenho que verificar qual desses resultados é aproximado desse valor. Então, veja bem, gente, 1,25. Eu vou ter que dividir todos eles. Tem alguns casos aqui que eu já posso eliminar de cara. Olha só, 5 dividido por 2, gente. Isso aqui vai dar 2,5. 2,5. Dá para fazer, divisão por 2 é bem prática. 3 sobre 2 também dá para fazer, ó, isso aqui dá 1,5. De cabeça eu já faço. 5 dividido por 2 é metade, 2,5. 7 dividido por 3, eu posso até não saber quanto que é, mas eu sei que vai ser 2, alguma coisa. Porque 7 é mais que o dobro de 3. Então, esses 3, A, B e C, eu já não preciso nem fazer. A minha dúvida estaria aqui, ó. 4 e 5 e 8 e 5. Na dúvida, você divide os dois, tá? Se você dividir 8 por 5, ó, 8 por 5, 5 vezes 1, 5, para 8, 3, vírgula, acrescento 0, 5 vezes 6, 30, para 30 nada, 1,6. Não é, lá é 1,25, então tá fora. 5 dividido por 4, vamos lá, ó, 5 dividido por 4, 4 vezes 1, 4, para 5, 1.
vírgula, acrescento 0. 10, 4 vezes 2, 8 para 10, 2, acrescento 0, 20, 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Então, 5 dividido por 4, 1,25. Como eu já tinha encontrado 1,25, resposta letra D, 5 sobre 4. Tranquilo? Mas observe que para chegar nesse patamar eu tive que fazer a divisão dos números decimais. E o procedimento é esse. Verifica a quantidade de casas decimais que cada um tem, e iguala, e elimina a vírgula e procede a divisão normalmente. Beleza? Então tá aí, resposta letra D, galera. Tranquilinho? E assim, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês até aqui. Força, fé, continue aí. Deus está contigo, pode ter certeza. E dá certeza que esse Deus vai garantir a nossa presença na próxima aula, é que nós nos despedimos aqui com um beijo muito forte no seu coração. Até a próxima, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau.